Aos 34 anos, eu tinha 47 mil de dívidas e apenas R$ 12 na conta. Naquela terça-feira de dezembro, meu coração parou de bater por 4 minutos e 23 segundos. E o que eu vi do outro lado mudou completamente minha relação com o dinheiro. Se você está endividado e sem esperança, precisa ouvir esta história até o final, porque o que aprendi pode transformar sua vida financeira para sempre. Mas antes de começar, me responde uma coisa. Você já sentiu que não importa o quanto trabalhe, o dinheiro nunca é suficiente? Que existe uma força invisível consumindo tudo que você ganha? Deixa seu like se isso faz sentido para você, porque hoje você vai entender de onde vem essa maldição financeira e como quebrar esse ciclo. Antes de eu contar o que aconteceu do outro lado, preciso te avisar uma coisa importante. Este vídeo vai contra tudo que você já ouviu sobre dinheiro e fé. Se você realmente quer sair das dívidas e experimentar a prosperidade de Deus, nos ajude. Inscreva-se no canal agora e ative o sininho, porque vou compartilhar os 7 princípios exatos que recebi no céu, e alguns deles vão chocar você. Dezembro de 2023. Era a terceira vez naquele mês que minha filha de 8 anos me perguntava por que não poderíamos ir ao shopping comprar o presente de Natal dela. Como você explica para uma criança que papai não tem R$ 50 para uma boneca? Os últimos 8 meses tinham sido um inferno financeiro. 12 cartões de crédito no limite. Nome no SPC e Serasa financiamento do carro atrasado há 4 meses. Prestação da casa em atraso. Conta de luz cortada 2 vezes. Mas o pior não eram os números. Era o que isso estava fazendo comigo por dentro. Eu acordava às 3 da manhã pensando em dinheiro. Passava o dia inteiro calculando e recalculando as contas na cabeça. Evitava atender telefone, abrir o WhatsApp, ir ao banco. E sabe o que mais me quebrava? Eu era cristão há 15 anos. Orava, dizimava quando podia, frequentava a igreja, mas parecia que Deus havia se esquecido de mim. Onde estava a promessa de que Ele supriria todas as minhas necessidades? A gota d'água aconteceu numa terça-feira, 19 de dezembro. Cheguei em casa após mais um dia de trabalho frustrante. Estava vendendo apenas 30% da minha meta. Na mesa da cozinha, uma pilha de cartas de cobrança me esperava. Conta de luz, R$ 347. Vencida cartão Banco do Brasil. R$ 234. Juros acumulando financiamento. Honda, R$ 567. Risco de apreensão. Sentei naquela cadeira de madeira com a cabeça nas mãos e pela primeira vez em anos, chorei. Não um choro de tristeza comum. Era um choro de desespero total. Eu não via mais saída e foi nesse momento que senti uma dor estranha no peito. Não era muscular. Era como se alguém estivesse apertando meu coração com força. A respiração ficou difícil. Suor frio escorreu pela testa. Tentei me levantar, mas as pernas não responderam. O mundo ao meu redor começou a girar. As luzes da cozinha ficaram borradas. E então, o silêncio. Não sei quanto tempo se passou, mas quando recuperei a consciência, não estava mais na minha cozinha. O lugar onde me encontrava desafia qualquer descrição. Não era branco como sempre imaginei o céu. Era como se cada cor existente estivesse ali, mas em harmonia perfeita. O ar, se é que posso chamar assim, era mais puro que qualquer coisa que já respirei. Mas o mais impressionante não era o local, era a sensação. Pela primeira vez em meses, eu não sentia ansiedade. Não havia pressa, medo ou preocupação. Era como se toda a tensão que carregava tivesse sido dissolvida instantaneamente. E então, ouvi passos. Não eram passos apressados ou pesados. Era um caminhar firme, confiante, que emanava autoridade e amor ao mesmo tempo. Cada passo parecia ecoar não apenas no ambiente, mas dentro do meu próprio espírito. Quando levantei os olhos, vi uma figura que mudaria minha compreensão sobre tudo. Não posso descrever exatamente como ele era fisicamente, porque a presença era tão intensa que ofuscava os detalhes.
mas eu sabia quem estava diante de mim. Não havia dúvida, questionamento ou medo. Era como reconhecer alguém que você ama a toda a vida. Jesus olhou diretamente nos meus olhos e disse algo que mexeu com cada fibra do meu ser. Meu filho, você acha que perdeu tudo, mas está olhando apenas para o lado errado da moeda. A voz não foi apenas ouvida, foi sentida. Cada palavra penetrava camadas da minha alma que nem sabia que existiam. Era autoridade, mas também ternura. Era verdade, mas também esperança. Ele continuou: suas dívidas não são o seu maior problema. Seu maior problema é que você está tentando resolver questões espirituais com soluções humanas. Então, algo extraordinário aconteceu. Ele estendeu a mão e nela apareceu algo que parecia um livro, mas não era feito de papel. Era como se fosse construído de luz pura, e cada página pulsava com vida própria. Este é o Manual da Multiplicação. Os mesmos princípios que usei para alimentar 5.000 pessoas com 5 pães. As mesmas leis que transformaram a água em vinho. Não são fórmulas mágicas, são leis espirituais que governam o reino físico. E então, ele começou a me ensinar os 7 princípios que mudariam completamente minha vida financeira. Princípio 1. A lei da mordomia. Antes de pedir mais, administre o pouco com excelência. Eu não multiplico desorganização. Ele me mostrou visões da minha própria vida. Dinheiro desperdiçado em compras por impulso, falta de planejamento, gastos emocionais. Cada real perdido por falta de disciplina era um bloqueio para as bênçãos futuras. Princípio 2. A lei da semente. Pare de agir pelo medo. Decisões financeiras guiadas pelo pânico sempre geram prejuízo. Quantas vezes eu havia vendido coisas por desespero, aceito péssimos negócios por pressão ou tomado empréstimos que só pioraram minha situação, o medo era meu maior inimigo financeiro. Princípio 3. A lei da prioridade eterna. Invista primeiro no que tem valor eterno. O reino sempre vem antes das finanças. Esta me doeu fundo. Eu havia parado de dizimar há meses, justificando que, quando melhorar, volto a contribuir. Mas ele me mostrou que essa inversão de prioridades havia fechado com portas celestiais. Princípio 4. A lei da generosidade. Cultive generosidade mesmo no pouco. O egoísmo fecha portas invisíveis da prosperidade. Princípio 5. A lei da paciência ativa. Pare de querer colher amanhã o que plantou ontem. Há tempos de Deus que você precisa respeitar. Princípio 6. A lei da direção divina. Ouça minha voz antes de agir. Há oportunidades que só revelo para quem está em sintonia comigo. Princípio 7. A lei da fidelidade progressiva. Seja fiel no pouco primeiro. Quem é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Quando ele terminou de explicar cada princípio, disse algo que ficou gravado para sempre na minha alma. Filho, prosperidade não é ter muito dinheiro. Prosperidade é ter paz com o dinheiro que você tem e sabedoria para multiplicá-lo segundo minha vontade. De repente, senti como se estivesse sendo puxado por uma força irresistível. A luz começou a diminuir. Os sons celestiais se transformaram novamente em barulhos terrenos e abri os olhos na mesma cadeira da cozinha. O relógio marcava apenas 7 minutos depois do momento em que desmaiei. Mas eu sabia que havia vivido algo muito mais longo e profundo. Olhei para a mesma pilha de contas sobre a mesa, mas agora elas não me causavam mais pânico. Era como se eu tivesse recebido um GPS celestial para sair daquela situação. Nos 7 dias seguintes, comecei a aplicar cada princípio. Dia 1. Organização total. Listei todas as dívidas por menor que fossem. R$ 47.234,67 no total. Assustador? Sim, mas agora eu tinha um mapa claro. Dia 2. Corte de gastos. Cancelei Netflix, Spotify, Delivery e outros pequenos gastos que somavam 340 mês. Dia 3.
Retorno do dízimo. Por mais difícil que parecesse, separei 10% do meu salário. Não para a igreja me aprovar, mas porque era um princípio de honra. Dia 4. Generosidade no pouco. Vi um vizinho passando necessidade e dei 50 que havia separado para lanche. Parecia loucura, mas era obediência. Dia 5. Paciência e oração. Em vez de aceitar o primeiro empréstimo que apareceu, orei e esperei uma direção clara. Dia 6. Nova oportunidade. Um conhecido me ofereceu uma sociedade que eu havia rejeitado meses antes por medo. Desta vez, orei e aceitei. Dia 7. Primeiro resultado. A venda que não fechava há semanas, fechou. Uni. 200 de comissão inesperada. Parte 6. Os resultados. Quer saber o que aconteceu nos 6 meses seguintes? Mês 1. Primeira semana sem ansiedade financeira em anos. Mês 2. Primeira parcela de dívida quitada completamente. Mês 3. Sociedade rendeu 3.400 líquidos. Mês 4. Nome limpo no SPC. Mês 5. Conta de luz em dia pela primeira vez em 8 meses. Mês 6. 12 mil reais de dívidas quitadas. Plais R$800 na poupança. Mas sabe qual foi a maior mudança? A paz. Eu voltei a dormir bem. Voltei a brincar com minha filha sem culpa. Voltei a sonhar com o futuro. O dinheiro deixou de ser meu Deus ou meu demônio. Voltou a ser apenas uma ferramenta. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Talvez Deus esteja querendo falar com você através desta história. Você que está endividado, sem esperança, achando que não tem mais saída. Eu quero te dizer, há esperança. Os mesmos 7 princípios que transformaram minha vida estão disponíveis para você. Não é sobre ganhar na Mega Sena ou encontrar fórmulas mágicas. É sobre alinhar sua vida financeira com os princípios do reino de Deus. Deixa seu like se esta história tocou seu coração. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para mais testemunhos que podem transformar sua vida. E você que está passando pela mesma situação que eu passei, quero que saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele tem um plano, tem um propósito e tem uma saída. Comece hoje aplicando o primeiro princípio. Organize o que você tem. Faça uma lista de todas as suas dívidas. Pode doer, mas é o primeiro passo para a libertação. O passo a passo que recebi não era só para mim. Era para qualquer um que quer viver livre do medo e experimentar a verdadeira prosperidade do reino. Que Deus abençoe sua vida financeira e até o próximo vídeo.